branco que eu vou falar hoje. Amados irmãos, boa noite. Em primeiro lugar, nós gostaríamos de informar a todos que a palestra de hoje é de caráter médico, científico, doutrinário. Obviamente, o embasamento em termos doutrinários se encontra em termos de desdobramento no Livro dos Espíritos, no capítulo de Emancipações da Alma, e a parte, vamos dizer, médica, é realmente médica, em termos de medicina moderna, com o enfoque espírita. Essa palestra é baseada, além dos livros de Allan Kardec e informações de André Luiz, sobretudo no livro Missionários da Luz, no capítulo Glândula Pineal, sobretudo embasada nos estudos e pesquisas do Dr. Sérgio Felipe de Oliveira, que é o principal estudioso, principal médico, cientista, estudioso da atualidade no campo da glândula pineal e da mediunidade. Então, o que nós vamos buscar fazer é realmente trazer um assunto de natureza doutrinária visando o nosso bem-estar. Na medida em que nós sabemos que muitos de nós podemos dormir 8, 10, 12 horas a fio e mesmo assim acordarmos cansados. Outros de nós acordamos no meio da noite muito bem, voltamos a dormir e acordamos absolutamente exauridos. Então, nós vamos hoje buscar enfocar no nosso bem-estar físico. Dessa forma, vale aí a informação, vale aí o questionamento, no sentido de perguntar com qual dessas pessoas vocês se identificam. Você acorda bem de manhã? Você é uma pessoa que funciona melhor na parte da manhã ou na parte da tarde? Na parte da tarde a resposta é negativa, porque ninguém funciona bem na parte da tarde. Você é uma pessoa noturna ou você é uma pessoa diurna? Quem é mais noturno aqui? Quem é mais diurno? Nossa, quase meio a meio. Muito interessante. Muito bem. Quem gosta de dormir mais? Muitos de nós, não é? Realmente nós temos ciclos biológicos diferentes, a ponto de que isso nos faz, inclusive, levar a uma harmonia familiar ou não. Quantos de nós temos os nossos cônjuges a 1000 por hora na parte da manhã e você mais devagar? Outros de nós estão a 1000 por hora à noite e a pessoa realmente não funciona à noite mesmo, não é? Quer deitar-se cedo, está realmente já fechando em todos os aspectos, se recolhendo intimamente. E isso muitas vezes causa problema nos casais, sobretudo porque as mulheres são muito sensíveis à atenção dos seus companheiros. E nos esquecemos muitas vezes que na realidade não é falta de atenção da pessoa ao nosso lado, mas simplesmente a pessoa tem um nível de energia diferente da nossa. Se nós compreendêssemos as nossas diferenças, sobretudo a nível emocional e também a nível fisiológico, nós poderíamos evitar uma série de aborrecimentos e mal-estares dentro de casa sem conta. Então, muitas vezes, não é realmente só a falta da atenção, a falta da energia. É simplesmente a pessoa tem um ciclo diferente do seu.
Às vezes a pessoa quer conversar, já acertar problemas e montar planejamentos de manhã. O outro não dá atenção. Se for mulher, sobretudo em determinadas fases da vida da mulher, ela simplesmente vira a cara já às 7 da manhã, não é? E o problema começa ali mesmo. Ali naquela família, não é? Nós vemos aí uma criança super extrovertida e a outra mais quietinha. Então, essas manifestações do nosso ritmo biológico realmente aparecem desde muito, muito cedo em nossas vidas. Tem gente que só funciona depois de uma ou duas xícaras de café. Outra só funciona depois das 10 da manhã. E nós a temos muitas vezes por mal-humorada. Não é necessariamente, pode ser também realmente uma tendência depressiva, um mau humor crônico proveniente de muitas causas diversas. Uma delas é certamente o egoísmo, não é? Porque se nós tivéssemos um pouco de delicadeza e benevolência para com os outros, nós certamente poderíamos ir um pouquinho além da nossa maneira de ser, não é? E fazermos uma forcinha de um sorriso, nem que seja amarelo, de manhã cedo, não é? Muito bem, muito bem. Por que essas diferenças? Porque realmente nós temos um relógio biológico, um relógio interno, não é? Esse relógio interno determina o nosso ritmo biológico. Ritmos circadianos, como são conhecidos, como sendo o de estarmos acordados e começarmos a ter sonos, os ciclos da vigília e do sono, e outros ciclos os mais diversos no nosso corpo. Um deles, certamente, são os ciclos hormonais, não é? Que determinam as menstruações, determinam a fase do início da puberdade, não é? Determina o maior ou menor produção dos hormônios reprodutivos quando a mulher está para engravidar ou já está grávida, não é? Então, na realidade, todos esses ciclos são realmente baseados, por incrível que pareça, acima de tudo, na nossa capacidade de decifrarmos a luz. Não é incrível isso, gente? Quem já ouviu falar que cortar cabelo em lua cheia ou lua crescente? Lua crescente realmente funciona? Quem acha que isso é como é que se fala? Crendice. Crendice. Quem acha que cortar cabelo em lua cheia é crendice? Levanta a mão. Eu achava por muito tempo, não é? Mas hoje eu vejo que é diferente. Por que vocês estão rindo? Não é que você falou lua cheia, fica assim. A lua cheia fica assim? Ah, sim. A lua cheia é o lobisomem, não é? Ah, sim. Ah, entendi. Eu me identifico com o lobisomem muitas vezes quando eu não vou ao cabeleireiro, mas é normal, não é? Muito bem. Uma mulher, né? Se existe isso. Enfim, realmente a nossa capacidade de decifrar a luz determina os nossos ciclos biológicos. Veja aí a força da lua. As marés são determinadas pela lua. Os ciclos menstruais são ciclos lunares de 30 dias e 28 dias. Os ciclos da gravidez são ciclos lunares anuais. Não é interessante isso? Então, a quantidade de influência da Lua em nossa vida realmente é enorme. E daí, certamente, vem aí muitas crendices, não é? Como a famosa história do lobisomem e outras mais aí fora, não é? Em lua cheia que ele aparece, não é isso? I hope not. Muito bem, muito bem. Então, vamos aí.
Existem milhares de ondas em nosso ambiente. Quantas nós as vemos? Quantas vemos? Das inúmeras dezenas de ondas que existem na Terra, realmente, no planeta Terra, no nível material, não tem nada a ver com noções espirituais. Das dezenas de ondas que existem, quantas nós realmente vemos? As ondas do mar? Muito bem. Tá aí uma observação interessante. Realmente, as ondas do mar são uma onda visível, realmente. É uma onda real, não é? Mas, que pergunta, eu não devia ter perguntado isso, não é? Não era essa, não era onde eu estava querendo chegar. Mas a onda do mar é, sim, certamente uma onda visível, não é? Mas ela é impulsionada pelo magnetismo da Terra. E o magnetismo, as ondas magnéticas, elas são visíveis ou invisíveis? Depende. Depende. Você consegue ver essa luz aqui? Sim. Eu também. Então, dentro do espectro eletromagnético, de todas essas ondas mais importantes aqui classificadas, as únicas, ou melhor, a única que é possível de ser vista é essa frequência pequeniníssima aqui, do que nós chamamos do espectro visível, chamada da luz visível. Essa luz visível tem todas essas frequências que são por nós bastante conhecidas, não é? Então, nós conseguimos enxergar, sim, a luz dentro de uma determinada frequência. Isso não significa, ou melhor, isso não significa que outras ondas não existam. Você consegue esquentar uma comida hoje em dia dentro do micro-ondas em função do quê? Das ondas eletromagnéticas. Nós conseguimos sintonizar uma música num satellite radio, num AM, num FM, em função das ondas de rádio. Nós temos aí a famosa luz infravermelha, que nos auxilia tanto nos nossos machucados musculares, não é? Nas nossas dores musculares. E temos aí a ultravioleta, o raio-x e os raios gama, não é? Então, o fato de nós não enxergarmos as ondas não significa que elas não existam. Nós conseguimos novamente, chamo novamente a atenção, veja a quantidade mínima dentro de todo esse espectro que nós conseguimos realmente ver. Só aí nós poderíamos parar e falar das ondas no mundo espiritual. Hoje em dia, é quase que um atestado de ignorância uma pessoa não assumir a possibilidade da existência das ondas mentais e das ondas espirituais. Como se diz em inglês, né? Pelo menos por um educated thought, pelo um pensamento lógico, racional e estudado, a pessoa não pode simplesmente colocar de lado a inexistência das ondas mentais e espirituais apenas pelo fato de não vê-las, porque ao nós conhecermos essa classificação básica que se estuda num terceiro colegial de um high school, não é? De um high school no último ano, de um segundo último ano de um high school e de um colegial, isso se é estudado de forma aprofundada, se você, obviamente, vai estudar física e matérias correlatas numa faculdade, por exemplo, não é? Então, nós conseguimos perceber, ou melhor, nós conseguimos decifrar a luz solar. Na realidade, não são necessariamente os nossos olhos que decifram essa luz. O que realmente decifra a luz? O nosso cérebro, não é?
a imagem se forma, inclusive, de maneira invertida na parte aqui de trás do nosso cérebro. É assim que a imagem se forma, inclusive. Mas dentro do nosso cérebro, não é? Nós temos esse balanço circadiano, esse ritmo biológico, não é? Que, não havendo a luz visível, nós entramos num outro tipo de humor, de um mood diferente, não é? Daí, novamente, além das histórias assustadoras dos lobisomens, nós temos aí as histórias de amor, não é? Hoje ninguém canta serenata. Hoje a gente manda um text message com uma música linda do iTunes para a pessoa que nós amamos, não é? Mas não deixa de ser uma serenata à la Apple, não é? Então, você veja. Normalmente você fica, vamos dizer, mais tocado, mais sensibilizado a mandar aí um WhatsApp, uma música, colocar no Facebook, no seu Twitter, uma música dedicada ou querendo dar uma indireta para a sua amada ou para o seu amado, o que é mais fácil ainda hoje em dia, porque antigamente não dava nem para dar indireta. Hoje a gente coloca uma música, sabe que a pessoa talvez perceba o que nós estejamos querendo dizer, não é? Mas normalmente nós temos esses arroubos românticos à noite. Normalmente, ao meio-dia, ninguém está pensando em mandar text message de iTunes para ninguém, não é? Você está lá com a cabeça em outras coisas. As pessoas se envolvem romanticamente, normalmente na parte da noite. Você convida uma pessoa para sair, se você realmente está querendo envolver essa pessoa, ou ser envolvido. Você normalmente convida essa pessoa para jantar, não almoçar no McDonald's. Mesmo no McDonald's, à noite, às 8, 9 horas da noite, é mais interessante, não é? Por quê? Porque nós, sem termos consciência das influências de que a Lua tem sobre nós, sobre o nosso estado de espírito, nós a percebemos da mesma forma. Então, a luz e a ausência dela nos influenciam no mesmo nível. Muito bem, eu preciso que alguém me ajude lá. Muito bem, o que vem aí vamos dizer, um estudo mais avançado em um termo que nós realmente gostaríamos de trazer para vocês, que é o que mais se comenta hoje em dia em termos de influência da luz sobre o cérebro humano, não é? Isso não é mais um achismo científico ou uma pseudociência, não é? Isso está provado por cientistas reconhecidos e as publicações dessas descobertas já foram feitas a nível, normalmente, em princípio, é feito nas revistas científicas. Existe uma famosa revista científica chamada Nature, e aí, Natureza em inglês. E fica aí a referência para vocês estudarem, ou melhor, pesquisarem se desejarem. A captação da percepção da luz pelo nosso cérebro, pelo sol e pela falta dele, mais precisamente pela modificação das posições da Lua, não é astrologia barata e nem alguma observação pseudocientífica realmente. Isso está provado. O nosso cérebro tem essa capacidade de uma percepção extrasensorial, se pudéssemos assim nos referirmos a ela. De forma mais precisa, nós temos a capacidade de captar informações astrofísicas. O nosso cérebro tem essa capacidade. E a essa captação dessas informações astrofísicas se dá um nome.
é um nome estranho, não é? Mas aí fica aí para o conhecimento de vocês. Estranho para nós que falamos uma outra língua. São chamados de Zeitburgers. Zeitburgers. Não sei como você realmente pronunciaria em alemão, não é? Mas dentro do nosso cérebro existe um lugar específico que tem essa capacidade de decifração, de percepção das influências eletromagnéticas que vêm do Sol e da Lua. É especificamente a glândula pineal, que é uma glândula que fica exatamente no meio do cérebro. Então, a formação da imagem captada pela retina é feita na base do cérebro. E a imagem é projetada de forma invertida. Mas a percepção e a recepção da influência desses astros sobre nós, a nível energético e certamente biológico, porque influencia os nossos ritmos circadianos, é feito por essa glândula. Essa glândula é bem pequenininha, ela fica no meio do cérebro, parece mais uma almôndega. Almôndega é de carne, não é? Não é. Uma amêndoa. Uma amêndoa. Não, não é um amendoim. Uma ervilha. Ela parece mais... Tem uma que chama... É noz? Nozes. Noz. Nozes. Então, mas ela tem mais aquele formato de nozes, não é? Não de nozes aqui, mas da noz. Tem as capacidades de amêndoa. Eu nunca entendo a diferença, mas todas são gostosas. Mas, de toda forma, ela é bem pequenininha. Se você traçar, se você fizer um corte longitudinal... em nosso cérebro, essa glândula vai sair exatamente no meio do cérebro. Quem estuda espiritismo já faz anos é muito familiarizado com a glândula pineal, porque ela foi apresentada por André Luiz como sendo a glândula da mediunidade. Vocês vejam que coisa interessante, não é? Allan Kardec, no Livro dos Médiuns, nos disse, através da revelação que os mentores nos trouxeram da codificação espírita, que a mediunidade é algo físico. A mediunidade é física. Ou você nasce com ela, ou você não nasce. Se você não tem a mediunidade de evidência, se você não tem a mediunidade de psicografia, você pode fazer a força que quiser, a concentração que você quiser. Não vai sair nada. Você não vai ver nada. Ou você nasce com ela, ou você não nasce. Você certamente pode desenvolver a habilidade, mas a faculdade você a tem ou não. Obviamente, para aqueles que frequentam um centro espírita há mais tempo, também já ouviram falar que todos nós somos médiuns em algum nível. Mas nós nos referimos realmente à mediunidade propriamente dita, às pessoas que têm uma mediunidade que nós chamamos de ostensiva, extremamente caracterizada. Não é? Muito bem. Então, nós, espíritas, somos muito familiarizados com essa famosa epífise, chamada de glândula pineal também. Nós temos a epífise e temos a hipófise. É tudo parte de uma mesma coisa, mas controlam coisas diferentes no nosso corpo. Até questão de talvez uns 50 anos atrás, nós conhecíamos essa glândula apenas como sendo a responsável pelo nosso desenvolvimento sexual, pelo afloramento da puberdade, não é? Da menina e no menino também, obviamente. Então, a ideia é que, chegando à puberdade, o impacto dessa glândula em nosso corpo ia se diminuindo até ela se tornar um órgão vestigial, ou seja, praticamente desaparecido, inexistente em nosso cérebro. Mas hoje nós sabemos muito mais.
E como nós citamos agora há pouco, se descobriu que essa glândula, além de ter uma função endócrina, realmente regulando os nossos hormônios sexuais, ela tem essa capacidade de captar ondas do espectro eletromagnético. Ou seja, essa glândula é influenciada pela luz. Daí, só dessa informação, nós poderíamos tirar tantas inferências. Você veja a pessoa quando está começando a ter os sintomas da mediunidade. A dificuldade de dormir. A necessidade de colocar tudo claro, porque começa a perceber sombras no quadro e começa a ter medo, acende tudo, acende o abajur, acende o laptop, acende qualquer coisa, achando que com isso vai melhorar aquela sensação. Mas aquilo acaba sendo um ciclo, uma onda de mal-estar num estilo dominó. Porque a pessoa com medo das percepções de vultos, ou às vezes até das coisas que veem, não é? Mas sobretudo das percepções. Eu sinto que tem alguma coisa perto de mim e que me incomoda. A pessoa acende a luz. No que ela acende a luz, existe todo um impacto na produção de melatonina, que é aquilo que é o hormônio que nos induz a dormir. A pessoa não consegue dormir, cada vez começa a ficar mais estressada, mais nervosa. E quanto mais você mais estressado, mais nervoso, mais cansado, porque não dormiu, mais sensível a influências espirituais negativas você se torna. É um ciclo vicioso e perigoso. Muito bem, mas continuando, não é? Então, hoje, nós temos essa glândula não apenas como sendo uma glândula de caráter hormonal, mas também como sendo um órgão sensorial. E, novamente, a referência dos cientistas que publicaram as suas descobertas na revista Nature fica aí, são os cientistas Sam Vollrath, e que, se eu puder pronunciar corretamente os nomes desses pesquisadores. Novamente, nós queremos fazer a referência para aqueles que chegaram mais tarde, que as referências que nós estamos fazendo nessa palestra são baseadas no Livro dos Espíritos, no Livro dos Médiuns, no livro Missionários da Luz e no resultado das pesquisas do Dr. Sérgio Felipe de Oliveira. Muito bem, então nós vimos aí a importância da percepção da luz, que realmente determina todo um ciclo, um ritmo biológico em nosso corpo. E, especificamente, o ritmo de vigília e de sono é conhecido como sendo os ciclos circadianos. Mas e aí? Num estado ideal de saúde, vamos dizer, onde a pessoa consegue dormir de 7, 8 horas e acordar bem, não é? Vamos dizer, a pessoa respondendo a esse ciclo circadiano de forma ideal, não é? Ela acaba realmente acordando bem disposta. E veja a importância da movimentação da luz quando, por exemplo, nós viajamos para longe, não é? O famoso jet lag. Então, aí existe todo um sistema de como a gente evitar ao máximo o impacto do jet lag em nossas viagens. Mas tem gente assim, né? À noite, super ativo, hiperativo, não dorme, não é? No outro dia, obviamente, porque não dormiu bem, passa o dia devagar, quase parando, não é? Sua capacidade de atuação reduzida. Se nós não dormimos bem, a nossa memória é impactada. Portanto, isso afeta a nossa performance, o nosso desempenho nos estudos, no trabalho. Extremamente perigoso se você lida com crianças.
se você dirige constantemente, é gravíssimo os efeitos da falta de sono no nosso corpo físico. Se você tem 1 ou 2 noites mal dormidas, é uma coisa. Mas se a pessoa acumula noites mal dormidas, ela se torna um elemento extremamente fácil de sofrer influências espirituais negativas. Portanto, a importância de nós conhecermos o que acontece com o nosso sono e por que não estamos dormindo bem é realmente vital. Existem estudos magníficos sobre a questão da insônia hoje em dia. E nós, normalmente, quando estamos aqui palestrando para vocês, nós sempre fazemos as referências. Quase tudo se encontra na internet hoje, além de Facebook e de baboseira. Então, veja, a pessoa passa 20 minutos, meia hora num site de mídia, quando realmente pode estar usando aquele mesmo tempo para colocar algo de positivo na sua mente. O que não vai bem em sua vida agora? Por quê? Você coloca vamos dizer, um pequeno sintoma, ali aparece todo um guante de informações excelentes. Obviamente, o bom senso determina que nós sempre procuremos os sites ideais. Mas, com referência à insônia, hoje esse é um assunto tão sério, tão grave na sociedade moderna, em função do número de atividades que a pessoa superlota no seu dia a dia, suas responsabilidades diversas, que realmente, se você ainda sofre de insônia e não toma uma atitude, é porque realmente faltou aquele passo a mais. Existem, vamos dizer, recomendações que, se nós a seguirmos de forma geral, vão nos auxiliar em muito e que podem afetar sensivelmente a qualidade do nosso sono. Nós vivemos uma época impressionante. Do final do século XIX para cá, ou podemos dizer, basicamente, do século XX, o conhecimento humano se tornou exponencial. Hoje, nós, quando nos referimos às ondas do sono, nós não estamos nos referindo apenas a resultado de eletroencefalogramas do século retrasado, do século passado, certamente. Hoje, o sono é estudado a nível genético. O que se sabe hoje da biologia do sono é impressionante. E agora, mais recentemente, com essa descoberta que foi feita por esses cientistas, em reconhecerem que nós percebemos muito mais além da luz propriamente, e isso não é mais apenas um achismo ou uma intuição científica, nós realmente embarcamos a cada dia, nós realmente podemos nos sentir orgulhosos, no melhor sentido da palavra, de vivermos no século XXI. Então, o estudo é profundo, é a nível genético. E nós, dentro do Espiritismo, trazemos um estudo de ponta, resultado das pesquisas, não só de espíritas, cientistas e médicos encarnados, mas também dos desencarnados e das pesquisas de Allan Kardec. Nós não temos ainda, se estivéssemos hoje em 1940, não teríamos ainda como provar muitas observações, por exemplo, de André Luiz, na sua coleção científica. Mas hoje, você pega aquele capítulo sobre glândula pineal, um estudioso, um médico, um físico, um químico falou: uau,
o que é isso? A obra de André Luiz, ou melhor, a mediunidade de Chico Xavier, é a principal, é a maior de todas as evidências da existência da vida espiritual no mundo moderno. Porque as informações que ele traz ali são inexistentes, ou melhor, eram inexistentes na época em que ele vivia. E um homem praticamente iletrado. Então vamos aí. O que interfere em nosso sono? Novamente, se nós formos fazer se nós formos Google it, se nós vamos fazer uma pesquisa aí na internet, fica fácil. As respostas são clássicas: o estresse, a ansiedade, a depressão, condições médicas as mais variadas, e os ritmos biológicos, certamente número 1, porque como nós comentamos no início do nosso encontro hoje, existem pessoas que são noturnas, significando que elas atuam bem, estão no pique da sua energia a partir das 5, 6 horas da tarde, e outras que são essencialmente diurnas. Então, o ritmo fisiológico, ou melhor, o biológico, o fisiológico, realmente influencia na qualidade do seu sono tremendamente. Obviamente, há hábitos de sono, mas maus hábitos. Assistir televisão dentro do quarto. Por quê? Porque se você tem a produção da melatonina, do hormônio da melatonina, que te induz ao sono pela ausência da luz, se você tem aquele glare da televisão no seu rosto, ou um abajur ligado, você não vai produzir a mesma quantidade de melatonina. Então, você pode até adormecer de exaustão, mas a qualidade do seu sono não é a mesma, porque você não tem a mesma produção dos hormônios que sustentam o sono profundo. Obviamente, se a pessoa vai dormir muito tarde, várias vezes na semana, e no final de semana aproveita para tirar a diferença e dormir até 10, 11, meio-dia, isso causa irregularidade do sono. Isso pode dar insônia? Claro que pode, não é? Se você gosta de exercitar à tarde, não é, no final do dia, como muita gente que é mais noturno está com pique da energia à noite, isso vai afetar o seu sono se você precisar, por exemplo, acordar às 6 da manhã. Porque o efeito estimulante daquele exercício físico no seu corpo demora no mínimo 3 horas para diminuir, não é? E a televisão é o exemplo talvez menos comum hoje, não é? O telefone, no final do dia, você está deitado na cama checando e-mail, checando Facebook, não é? iPad, fica lendo. É a melhor invenção depois da luz, né? Que você poder ler um livro ali sem precisar de luz indireta, mas isso pode afetar o nosso sono se você faz isso regularmente. Claro que medicações, excesso de cafeína, excesso de fumo e álcool, né? Muita gente pensa que o álcool é calmante, que faz a pessoa adormecer. Mas, na realidade, adormece a princípio, porque te dopa, te anestesia. Mas o efeito do álcool, ele ricocheteia, é isso? É o efeito bumerangue. Você, 3, 4 horas depois, te dá insônia, não é? Te faz acordar no meio da noite. E, certamente, alguns tipos de alimento, por ter muita cafeína. E chocolate é um deles. Deve-se evitar realmente comer chocolate à noite se você tem problemas de insônia. Ambientes desconfortáveis. Tá muito quente o quarto, está muito frio o quarto, não é? Tem pouco cobertor, tem mais cobertor, não é? O outro puxa o cobertor se dorme junto com alguém, não é? A idade. Normalmente, a pessoa com mais idade tem mais dificuldade de dormir. E, obviamente, fatores hormonais são impressionantes na qualidade do seu sono. E nós não estamos nos referindo apenas ao PMS,
menopausa, andropausa, mas a mulher, muitas mulheres hoje em dia, sobretudo, por diversos motivos que não vêm ao caso hoje serem estudados. Nós recomendamos sempre aí a pesquisa a vocês, não é? As mulheres no mundo moderno têm uma oscilação hormonal enorme, mesmo fora do seu ciclo menstrual, que afeta a qualidade do seu sono. A glândula pineal é também a glândula da mediunidade. Coloca isso dentro de uma compota de salada. Uma pessoa com alteração hormonal, que não dorme bem e que já está extremamente, com a sua antena extremamente aberta a influências espirituais. Coloca isso tudo numa panela e você vai dizer, isso é sinônimo de desequilíbrio e de estafa. E de endoidecer quem vive com aquela pessoa. Porque a pessoa fica alterada, não 3, 4 dias ao mês, uma semana, fica alterada quase o mês todo. Agora é mês, após mês, após mês, após mês. Então você fala, o que eu faço? Já ouvi, olha, eu ouvi tantas perguntas do que eu faço. A pessoa já achando que a gente está culpando os outros. Eu sou mulher também. Hello, não estou culpando ninguém aqui. Não é? Não é para a gente ficar com sentimento de culpa. Mas se sentir na necessidade, não obrigação, de procurar auxílio. Existem diversos reguladores naturais dos nossos hormônios. E nós precisamos compreender a importância deles no nosso bem-estar espiritual. Outra coisa que nós não podemos deixar de comentar, ou melhor, já falamos, mas é necessário enfatizar. A depressão, amigos, tem efeitos sutis, a princípio. Para quem já passou por ela, ou para quem vive sob essa condição, como muitos de nós, aprendeu a conviver e sabe como se cuidar. Mas, a princípio, a depressão engana. Porque você acha que é simplesmente cansaço. Você dorme, dorme, dorme e acorda exausto. Essa é uma das causas da sua exaustão matutina. Vão existir outras que nós vamos ver relacionadas ao seu desprendimento e o seu desdobramento espiritual. Mas nós não podemos deixar de considerar e termos a humildade de aventar a ideia de que talvez tenhamos sintomas suaves e sutis de depressão, que afetam a qualidade do nosso sono. E tudo que mexe com o nosso sono está envolvendo a glândula pineal, que é a glândula da mediunidade. Vocês veem, então, o quadro? Em que nível de importância é? E isso, desculpem os meus queridos homens aqui presentes, é de importância vital que, apesar de vocês não sofrerem o mesmo nível de flutuação hormonal que as mulheres realmente sofrem, que entendam isso para que vocês possam auxiliar a sua irmã, a sua namorada, a sua companheira, a sua mãe e, mais discretamente, a sua companheira de trabalho. Discretamente, porque nós vivemos nos Estados Unidos e nós não podemos esquecer disso. Aqui, para as pessoas chegarem a rápida conclusão que você está harassing alguém, não precisa de muito. E nós escolhemos viver na América. Portanto, saibamos na cultura que vivemos. Eu não sei como isso é no Brasil hoje em dia. Eu moro fora do Brasil há 23 anos. Mas isso é um assunto bastante delicado aqui. Muito bem, existem pessoas que têm a famosa síndrome da restless legs, né?
move demais as pernas durante a noite, e se na hora que chega do trabalho, senta para assistir televisão, senta para ler, foi relaxar e começa a ver um formigamento e uma agonia dentro das pernas, é uma coisa muito, muito, muito desconfortável. E o Dr. Felipe se refere à questão da síndrome das pernas, não só apenas como a questão de estresse e do sistema nervoso, do circuito nervoso da pessoa, mas também ao excesso de ectoplasma. Interessante, não é? A pessoa tem excesso de energia. Ela precisaria estar trabalhando aquela energia, gastando aquela energia, ou fazendo algo positivo, ou até se exercitando. Não gastou energia, energia acumulada, o aumento dos sintomas da síndrome das pernas inquietas aumenta. E a apneia, etc. Muito bem, agora nós vamos propriamente falar do desdobramento espiritual. E para aqueles que estão vindo ao Centro Espírita, não necessariamente talvez pela primeira vez, mas estão no começo do conhecimento do Espiritismo, a gente quer realmente explicar algo importante, não é? O fato de você ir dormir cedo não significa que você necessariamente vai acordar descansado. Todo mundo concorda? Então, vamos entender o que está atrás, além dos sintomas clássicos da insônia. Então, desculpem aqueles que conhecem o Espiritismo de trás para frente, de frente para trás, vem aqui apenas a informação. Nós não temos apenas esse corpo físico, nós temos um corpo espiritual e um espírito. Então, nós somos um ser trino. E nós vamos nos referir propriamente a esse corpo espiritual, que aparece com cara de foguinho aqui, mas não é foguinho. É apenas uma versão transparente, ou melhor, uma versão imaterial de você. Então, se olha para o lado, você se vê? Não, porque você não está desdobrado. Mas se você tivesse, você conseguiria ver o seu corpo e se sentir um ser completamente à parte. Você vê seu corpo descansando ali. Não é? Claro que essas experiências são mais intensas se você estiver para morrer, mas ninguém quer realmente saber como é que é. Pode ser que você não volte, não é? Muito bem. E para quem está realmente novo no Espiritismo e fala assim, nossa, corpo espiritual, lá vem os espíritos falar, não é? Isso é invenção de Allan Kardec, dos espíritos? Não. Veja aí para os nossos irmãos de formação evangélica, Paulo de Tarso, nas epístolas aos Coríntios, na primeira, melhor dizendo, se referiu ao corpo espiritual. E em várias passagens, várias epístolas, Paulo se refere à existência de um corpo espiritual. Então, vamos aí, não é? Então, o que é esse desdobramento? É a saída de você mesmo. É isso que é. Quem já acordou de manhã com a mais perfeita certeza que esteve em outro lugar e consegue descrever como se estivesse até descrevendo um filme? Pelo menos uma vez na vida você teve essa percepção, mesmo que você não se lembre dos seus sonhos, porque todos nós sonhamos, não é? Mas o nosso corpo espiritual sai do nosso corpo físico durante o momento do sono. Mas volta. Quando é que ele não volta mais, gente? Quando só esse lado respondeu. Não é? O que acontece, povo, do lado direito, com o nosso corpo espiritual, quando não volta para o corpo? A gente, vulgarmente falando, morre. Morre o corpo físico. Mas nós, na realidade, não morremos. Não é? Nós continuamos a existir simpáticos e charmosos, como sabemos. Como somos. Quando nós saímos do nosso corpo material, nós, pela vontade nossa, a vontade do nosso espírito, nós vamos para vários lugares no mundo espiritual, não é? Ou quando a gente não tem muito o que fazer, fica no quarto mesmo, não é? Fica lá no quarto, mas sem graça, não tem lugar para ir ver, a pessoa fica no quarto, não é?
mas às vezes a gente fica dentro de casa mesmo, não é? E essa impressão de que nós literalmente voamos, ela é real para muitas pessoas que já conhecem essa capacidade de volitar. Mas nós saímos, sim, e vamos aí pela força do nosso pensamento a muitos lugares. Muito bem, o que acontece de forma ideal, durante o nosso sono? Nós nos desprendemos do corpo, e o termo é desdobrar, porque você parece que é o dobro, é o seu duplo que está viajando, e realmente, é você, é o seu corpo espiritual que está saindo, é você que está saindo com o seu corpo espiritual, melhor dizendo, não é? De forma ideal, você sai do corpo e volta para o corpo quando o seu sono fisiológico acabou. O nosso sono tem basicamente 4 estágios. Nós vemos muita literatura se referir aos 5 estágios, mas, na realidade, o 5º estágio é um aprofundamento do 4º. Porque é no 4º estágio onde nós ingressamos no sono profundo. E é dentro desse estágio que nós sonhamos. Se nós não entrarmos no 5º estágio, que é o estágio de REM, do rápido movimento dos olhos, você olha para uma criança, você olha para o seu cônjuge, a pessoa está assim com a órbita do olho, você pensa que a pessoa está acordando, ela não está acordando, ela está no momento mais profundo do sono dela. E esse sonho, ou melhor, esse ciclo de 4 estágios se repetem a cada 90 minutos. Então, de forma ideal, nós temos 4, 5 estágios completos do sono durante uma noite. Então, de forma ideal, você passa por terceiro ciclo, 4º ciclo, 5 ciclos de sono fisiológico, onde nós não estamos apenas descansando o nosso corpo, porque o sono fisiológico é necessário para a nossa reposição de peças, se nós pudermos dizer assim. Se o seu espírito volta para o corpo na finalização do seu sono fisiológico, você acorda bem. Há uma sincronização das necessidades do seu espírito com as necessidades do seu corpo físico. Mas aí o que acontece? Muita gente não, quantos de nós acordou 5 horas da manhã, 6 horas da manhã, completamente disperso? Falou assim, não é possível, hoje é domingo, vou acordar 6 da manhã? Aí a gente volta para a cama. Ou vira do lado e adormece de novo. E acorda às 8, 9, 10 horas da manhã, literalmente exausto. Quantos de vocês isso já aconteceu? Levanta a mão que isso nunca aconteceu. Nunca. Nunca aconteceu. Quem já aconteceu? Todo mundo. Não é? Então, veja, por que isso acontece? Porque o seu corpo já se refez. O seu corpo está solicitando a presença do seu espírito. Já não existe necessidade de você ficar zanzando por aí no mundo espiritual. Você tem mais que voltar, nem que seja 5 da manhã. Você está bem? Levanta. Porque se você adormecer de novo, o seu corpo físico não vai estar em sincronia com as necessidades do seu espírito. Aí você tem você acaba ter as próximas 3, 4 horas são um desperdício. Puxam a energia do corpo. Percebe? É um desgaste. O espírito não tinha de estar lá, ele tinha de estar aqui. Aí o teu corpo está liberando energia, haja fluido vital para o cordãozinho estar aí atuando onde quiser. O que é esse cordão aqui para aqueles que não estão familiarizados? É isso que nos liga ao corpo. É igual um balãozinho a um poste, não é? Quando esse cordão é cortado, igual como é que fala? Cordão umbilical, você, ao invés de nascer, você desencarna, não é? Nós temos um cordão umbilical espiritual.
e quando a pessoa desencarna, esse cordão se dissolve, igual o cordão umbilical, que é cortado, mas se dissolve. O que acontece, parênteses, quando a pessoa se suicida? Esse cordão umbilical está pleno de energia. Ele não se desliga do corpo até acabar o fluido vital. A pessoa nasce com uma quantidade de fluido vital para determinado número de anos. Se ela nasceu para viver 70 anos e resolve voltar para o mundo espiritual contra a vontade de Deus aos 40, se suicidando, existem mais 30 anos de energia espiritual acumulada naquele corpo, que mesmo que aquele corpo não estando mais existindo, o espírito não consegue sair do lugar. Por isso que tem tanta assombração em cemitério. O espírito está lá, sim. E muitos são de espíritos ou de suicidas, ou de pessoas tão apegadas à matéria que não conhecem mais nada, a não ser o próprio corpo. Muito bem, então, acabou o sono fisiológico, volta para o corpo, vai lavar louça, que tem muita laundry para fazer. Muito bem, outra coisa importantíssima, está aí uma explicação que muita gente não entende também, por que acorda exausto. A pessoa não tem depressão nenhuma, tem uma mediunidade equilibrada, é um espírito atuante, é um trabalhador atuante, seja na área que for, não é? Mas a pessoa não está conseguindo entrar da terceira para a quarta fase do sono. Então, a pessoa lembra que as fases são 4, né? Primeiro, segundo, terceiro, quarto estágio. O quinto é o profundo do profundo. Então, a pessoa acorda do segundo para o terceiro. A cada 90 minutos. A pessoa nunca entra em sono profundo. Nunca entra na fase 4. Então, ela acaba tendo o que é chamado de microdespertares. Então, a pessoa acorda, mesmo que não se lembre, várias vezes à noite. Como é que cura isso? Procurando ver a causa disso. Analise a sua vida. De repente, é sim um nível de depressão. Ou um nível de estresse subconsciente. Exaustão. Enorme quantidade de coisas para fazer, mesmo que você se sinta uma pessoa equilibrada, existe o estresse, gente. O estresse é uma coisa positiva, nos faz caminhar para frente, nos faz levar a vida e manipular muitas coisas. Mas existe um nível de estresse nocivo, que ele vai corroendo as nossas energias a nível subconsciente e acaba nos acordando muitas vezes, não é? Então, a meditação ajuda. A meditação literal, e nós vamos falar sobre isso esse ano. Exercícios de reposição, exercícios físicos, para gastar energia física até não poder mais. Mas não tão perto da hora do sono. Diga. Tem alguma explicação para bruxismo relacionado a isso? O que é bruxismo? Você ficar arranjando os dentes durante a noite, batendo... Tem explicação, sim, mas eu não sei especificamente dizer o porquê. Talvez tenha a ver com estresse, igual a síndrome das pernas inquietas. Não existe uma explicação específica, chama bruxismo. Bruxismo. De bruxo? Eu sei, ficar arranjando o dente, acaba gastando, né, os dentes. Eu já ouvi, nas minhas pesquisas, eu ouvi comentários em relação a isso, mas como não era meu foco, não fui atrás. Mas tem explicação, sim, eu vi várias coisas sendo ditas a respeito. Mas a gente pode também, não é, ver que talvez tenha a ver com um excesso de energia da pessoa, não é, que não está sendo o estresse. Nós poderíamos inferir várias coisas aqui. Tá claro isso, gente? Os microdespertares? Falta bem pouquinho para nós terminarmos. Lívia, eu tenho uma pergunta. Para quem trabalha à noite durante muito tempo, como que se consegue... Isso é um problema muito sério. As pessoas que têm ciclo, que trabalham no ciclo da noite, não é? Isso é uma alteração não natural. E existe todo um trabalho para as pessoas conseguirem dormir. E uma delas é ter escuridão completa e silêncio absoluto. É dificílimo, né? Porque você está andando contra o seu ciclo biológico. Outra coisa importante, gente,
o espírito sai, a pessoa está desdobrada, está andando por aí, fazendo o que quer fazer, não é? E o corpo não entra no sono fisiológico. A pessoa está desdobrada, mas o corpo não relaxou. Não completou os ciclos. Novamente, tem ciclo, tem micro despertares, mas muitas vezes não tem ciclo nenhum, a pessoa não consegue adormecer. Então, o que vai acontecer? A pessoa fica zonza, em outro mundo, acorda completamente sonada, e o Dr. Felipe usa uma expressão que eu achei tão oportuna, não é? O espírito ficar desprendido, desdobrado, e o corpo não entrar no sono fisiológico, é como uma Coca-Cola destampada. O gás vai saindo. Então, a pessoa acorda exausta. Toda aquela energia, o gás simbolizando a energia da pessoa, vai saindo, vai saindo, vai saindo, e até acabar, ficar uma coca sem gás. Não é? E a gente usa essa expressão, né? Estou sem gás hoje. Não é? Agora, você imagina isso semanas e meses a fio. Se tem saúde emocional, espiritual ou física que resista. Se você tem filhos, você tem a responsabilidade de se cuidar. Se não for por você, por amor a si próprio, pelos seus filhos. E nós temos 5 exemplos aqui, poderíamos nos alongar, mas fica aí a citação, não é? Porque isso realmente é muito interessante. Um outro motivo, não é, a pessoa acordar cansada, de haver essa dissincronia entre o sono fisiológico e o desdobramento espiritual, é a pessoa ter excesso de energia espiritual. A pessoa tem excesso de energia e não canaliza aquela energia para a missão dela. A pessoa já está no estágio de estar trabalhando em outras áreas e continua não expandindo o seu potencial, não atingindo o seu potencial. A pessoa é o contrário da coca sem gás, ela fica implodida de energia. E isso também é desgaste. E, finalmente, obsessão espiritual. O estresse é bastante óbvio, né, gente? Nós já comentamos, mas a obsessão espiritual é um dos motivos da falta da sincronia com o sono fisiológico e o desdobramento espiritual. Porque a pessoa, ao sair do corpo, dá de cara com o obsessor. Volta correndo para onde? Para o corpo. Criança, então, a gente acha que é tudo alucinação delas, né? Criança que tem pavor de quarto escuro. Criança que acorda, mamãe, papai, eu ouvi tal coisa, não me deixa dormir. É o obsessor ali presente. Existem obsessões kármicas, e existem obsessões de contaminação da própria família. Onde o pai anda, onde a mãe anda mentalmente. Vai entrando, abrindo as portas do lar a todo tipo de influência. Então, a obsessão espiritual é uma das causas muito comuns, mas tratáveis da insônia, desse desgaste físico. Não é? Às vezes a pessoa, quando está com uma obsessão espiritual grave, até quando é cochila, é isso? É nap? Como é que nap? Quando a pessoa cochila, 30 minutos, 20 minutos, bum, dá de cara com o obsessor. É um desgaste, fica lutando com o obsessor no plano espiritual. Ou fica correndo do plano do obsessor. Volta para o corpo exausto, porque é o atletismo mal direcionado. Não é? Atletismo? Muito bem. Então, finalmente, meus queridos irmãos, existe sim uma solução. Não é? A solução é o conhecimento, de nós buscarmos, através do autoconhecimento, como nos foi tão lembrado a semana passada, e em tantas das nossas palestras, saber da causa dos nossos bloqueios. Não tenhamos medo nem vergonha de olhar para nós próprios. E irmos atrás do porquê do que estamos vivendo a nível de mal-estar. E com a prece, não há como nós não nos refazermos. Com o tratamento espiritual, com hábitos saudáveis,
todo mundo vai dormir muito bem. Muito obrigada a todos pela atenção, uma ótima semana. E agora nós passamos às nossas vibrações. Temos aí um recado importante da nossa querida irmã Ivete, que vai dar uma notícia muito bonita para vocês, que acreditamos que vocês vão gostar.